Boa tarde, bem-vindos, bem-vindas, doutora Dora, prazer revê-la aí na imagem. Obrigada. Estamos chegando naquela que é o nosso último encontro. É sempre um momento de uma certa tristeza, né? A gente acaba se entusiasmando aí com os participantes, com o nível de perguntas, com a dinâmica do seminário, e acaba que chega uma hora que a gente tem que encaminhar para as conclusões. Ontem, para os que estiveram, enfim, né, recordando aqui o que se passou na sala ontem, nós tivemos uma palestra sobre medidas de proteção, controle de trabalhos em altura, que foi preferida pelo engenheiro Gianfranco Pampalon, uma palestra extremamente técnica, mostrando, né, ou complementando informações da parte da produção e da logística do setor da indústria de concreto pré-moldado, que já tinham sido, de alguma maneira, abordados pelos engenheiros que falaram na terça-feira e na quarta-feira. Então, foi bem interessante, porque, embora na fala dos engenheiros, que estou chamando de engenheiro da produção, né? A segurança e saúde estivesse o tempo todo incorporada, né? Não teve uma foto, não teve uma imagem, não teve uma animação aonde não fosse chamada atenção para algum aspecto de procedimento ou de equipamento, de ferramenta, de método que não incorporasse os princípios da gestão de segurança e saúde no trabalho. O que para nós é excelente, né? Porque, enfim, é muito melhor fazer com segurança do que falar de segurança, né? Quando a gente faz com segurança, essas questões já estão todas incorporadas como cultura. O nosso objetivo, sem dúvida nenhuma, a gente vai ver aí, inclusive, por uma sequência de fala hoje sobre gestão, né, é que a cultura de segurança se assemelhe, né, àquela, dá um exemplo bem, vamos dizer assim, bem universal, né, e fácil de ser visto, aquela que nós adquirimos, por exemplo, com o uso do cinto de segurança quando entramos em um veículo, né, para dirigir em qualquer situação, né? Então, é mais ou menos isso, é automático. Segurança tem que funcionar de uma forma cultural e automática. Isso ficou muito claro na sequência das exposições dos palestrantes, e ontem nós tivemos, então, um detalhamento, vamos dizer assim, um aspecto, uma visão mais aprofundada do que seria um olhar de segurança e saúde sustentado na norma 35, trabalhos em altura, não só na 35, mas principalmente na norma 35. Nós tivemos também a oportunidade de ver uma série de funções, utilidades, facilidades do uso de containers, né, ou de estruturas também pré-fabricadas com a finalidade de áreas de vivência, áreas de suporte de armazenamento, tanto na indústria, que está sendo focada nesse evento, como, em geral, em vários tipos de soluções práticas, de comércio, de lanchonetes, de instalações provisórias, instalações em rua, também, né, estruturas bastante adaptáveis a serviços para atender aos trabalhadores que prestam serviço de manutenção nas ruas, né? Então, tudo isso foi, de alguma maneira, aqui apresentado através das imagens, da animação e também da fala da Thelma da Eurobras. Hoje, pessoal, nós temos um compromisso, né, que é um compromisso importante, de resgatar, juntar, né, fazer falar um com o outro a questão do olhar da saúde ocupacional com a gestão de segurança, né? Então, a ideia hoje foi falar um pouquinho de como se pode pensar numa interação
entre, está chamando de norma 7, né? Norma 7, na verdade, está falando da questão da saúde ocupacional, né? Então, de que forma a saúde ocupacional está igualmente associada nesse esforço da gestão, né, com as questões referentes à segurança do trabalho, que foram permeadas, né, e que foram, na verdade, não permeadas, foram percorridas aí durante o nosso trajeto, né? Bom, tem um desafio que eu vou fazer, se for possível, ótimo, né? Se não for também, porque é de última hora e não se faz isso com ninguém, tá? Mas é um pedido que eu vou fazer, doutora Dora, tá? Como nós estamos aí, né, na eminência de um segundo momento do isolamento social em função da pandemia, né? E como o Seconce São Paulo tem um trabalho de excelência, dando suporte às empresas da indústria da construção para se estruturar, continuando as suas tarefas, continuando os seus trabalhos, mas com todos os critérios de prevenção, de isolamento, de cuidado. Então, se for possível, né, não é obrigatório, se for possível, eu pediria à doutora Dora que no encaminhamento final da sua palestra pudesse também comentar um pouco sobre esse olhar do Seconce, né, para a questão do Covid-19. Bem-vindo aí, Gilmar, estou te vendo aí, bem-vindo, obrigado, muito obrigado, viu, pela presença hoje aqui. Bom, nós temos aqui uma série de agradecimentos a fazer, né? O primeiro e principal é a BSIC, que organiza esse evento. Eu queria, como animadora aqui do programa, do processo, né? Eu queria parabenizar a BSIC, porque a maior parte dos consultores foram indicados pela entidade, né? E nós tivemos a oportunidade de ver o quanto esses consultores estão preparados, né? E tivemos a oportunidade de ver também a contribuição deles no manual da BSIC. Então, parabéns à BSIC, né, pelo trabalho que realiza, pela seriedade com que trata as suas empresas associadas nesse suporte, nessa consultoria, que é uma consultoria de boas práticas, né, de como fazer com efetividade, com produtividade e com segurança aquilo que o setor faz. Bom, quero agradecer muito também a Escametal, a construtora Iven, a Eurobras, que esteve conosco, falou ontem, a Bianchi Formas, ao Seconce São Paulo, na figura da doutora Dora e do doutor Haru, a Sobratema, entidade que nos apoiou na divulgação, o Instituto de Engenharia, o Sindipesa, o Sintesp e a ALEC. Nosso agradecimento sincero a todas essas empresas e entidades que tornaram possível a realização do nosso encontro. Eu passo, então, nesse momento, a palavra à doutora Dora. O tema da palestra é a interação entre a norma regulamentadora 7 e o PGR. Doutora Dora, vontade. Bom, boa noite a todos. Eu queria agradecer ao convite que foi feito ao Seconce e dizer que é possível, sim, nós falarmos sobre o coronavírus aí no final da palestra, não tem problema nenhum, tá? Eu vou tentar esclarecer o que for possível, e é uma prova de que a saúde ocupacional ela vai além, né, das fronteiras da obra, das fronteiras da empresa, né? Fazer saúde ocupacional é amplo, né? Porque um vírus que tenha cometido
de maneira tão devastadora atualmente a humanidade toda, passa a ser um problema também do médico do trabalho. Então, vai ser um prazer conversar ou tirar as dúvidas que forem necessárias. Acho que estou sendo ouvida, né? Tudo certo? Sim. Sim, tá. Está tudo ok, doutora. Está sendo ouvida e a imagem está excelente. Ótimo, eu agradeço. Eu queria que vocês que estão me ouvindo anotassem uma publicação da Confederação Nacional da Indústria, publicação número 24, de abril deste ano, que ela fez uma apresentação comparando as duas normas regulamentares número 7. Uma publicação muito bem elaborada. Então, é a publicação número 24, de abril de 2020, da Confederação Nacional da Indústria. Bom, na antiga, no PCMSO atual, ou nos anteriores, um dos objetivos era você fazer um programa para estabelecer uma melhora na promoção e preservação da saúde. Era um objetivo muito vago. Hoje, a nova norma regulamentar, ela casa perfeitamente com o PGR, quando ela diz que o objetivo de um programa de saúde ocupacional hoje é proteger e preservar a saúde dos seus trabalhadores em relação aos riscos, conforme a avaliação do programa de gerenciamento de risco previsto no PGR. Então, o próprio objetivo do PCMSO, ele ganhou essa dinâmica extremamente importante, ou seja, o PCMSO, o médico, ele não tem que inventar risco, ele tem que olhar o PGR, né, ver a lista de riscos, de perigos, todas as informações que estão nessa documentação, e elaborar em conjunto com os profissionais de segurança, higiene ocupacional, um programa para proteger a saúde dos trabalhadores. Isso foi um grande avanço, porque isso faz um link previsto na lei, né? As diretrizes do PCMSO são muitas, né? Rastrear e detectar precocemente a saúde relacionada ao trabalho, detectar possíveis exposições excessivas, subsidiar monitoramento, adotando as medidas de prevenção. Também está previsto na nova forma de entender o programa de controle médico de saúde ocupacional, que caso o médico detecte uma alteração ou algum risco ocupacional, que ele informe ao gerente do PGR, para que isso seja incorporado, avaliado e elaborado. Pode passar o slide, Rafael? Vamos lá. Então, o PCMSO, como vocês sabem, todas as normas regulamentares, elas devem ser igualmente avaliadas, né? NR 35, 17. Então, hoje, no gerenciamento de risco, inclusive os riscos ergonômicos estão previstos. Então, as normas regulamentares, elas têm que serem coordenadas, e os gestores da segurança, saúde e meio ambiente, eles têm que estar compreendendo e analisando todas as normas regulamentares para promover uma promoção, uma melhoria na condição de saúde dos trabalhadores. Pode passar? Eu vou falar rapidinho um pouquinho dessa interação, depois eu vou mais especificamente falar sobre o PCMSO. Então, como vocês sabem, as medidas preventivas mais importantes, o primeiro é você eliminar o fator de risco. Se você puder não ter risco ocupacional, é muito melhor de qualquer outro tipo de ação.
Quando não tem jeito, adotar medidas de proteção coletiva. E medidas administrativas, rodízio de funcionário, você ter ações que possam, administrativamente, você eliminar ou minimizar risco. A gente sempre tenta ou eliminar através de mudança de processo produtivo ou de atividade produtiva, né? Ou você rodiziar, quando possível, algumas atividades. E, por último, um EPI, né? O EPI sempre é uma opção que a gente tem, mas que a gente deve deixá-la, por último, pensando nessas 3 medidas preventivas anteriores, né? Bom, pode passar o próximo. Eu vou falar agora rapidamente, né, dessa interação do PGR com o PCMSO. O gerenciamento de risco, ele deve detectar, né, os perigos, identificar os perigos e classificar os riscos ocupacionais. E o próprio PGR, como vocês vão ver mais tarde, né, deve estabelecer planos de ação. Quer dizer, se detectou um risco, detectou um risco ocupacional, quer dizer, o que o setor de segurança, meio ambiente, saúde deve olhar para esse risco. Eu posso eliminar esse risco? Se não posso, o que eu preciso fazer para minimizar? Bom, ele vai existir circunstancialmente, e aí o que eu preciso analisar no corpo do trabalhador para dizer, olha, esse trabalhador, por uma característica, não pode atuar mais nessa área, né? Ou esses trabalhadores não podem atuar nessa área porque, de fato, o risco está trazendo um prejuízo coletivo. Então, acho que é essa a ideia desse casamento PGR-PCMSO. O PGR deve, no mínimo, ter um inventário de risco, um plano de ação, né? Pode passar. Aí, a caracterização do inventário de risco deve ter, no mínimo, né? Isso vai ser detalhado mais tarde, o processo e o ambiente de trabalho e as atividades, né? Com a descrição dos agravos que podem vir a acontecer ao trabalhador. Lembrar, né, que o trabalho real nunca é igual ao trabalho prescrito. Quer dizer, o que a gente põe no papel, a equipe de saúde, segurança e meio ambiente tem que ir lá em loco e olhar para ver se não tem uma gambiarra para poder executar o trabalho e aquela gambiarra gerar um outro risco ocupacional tão grave, né, que deve ser modificado o processo produtivo para se combater isso, tá bom? Pode passar, por gentileza. Aí, análise, o inventário de riscos ocupacionais deve contemplar, no mínimo, dados da análise preliminar ou monitoramento das exposições, agentes físicos, químicos e biológicos e ergonômicos. Foi incorporado, né, aí, como vocês vão ver, a questão da NR7. Risco ergonômico, na verdade, é um risco que aparece muito em ambulatório ocupacional, né? Dor nas costas, cervicobraquialgia, dores em ombros, questões de joelhos. A gente tem um risco ergonômico que talvez, eu acredito que ele seja um dos riscos maiores causadores de absenteísmo, né? As questões das doenças osteomusculares. Não é fácil de resolver, mas quando as ações efetivamente ergonômicas atuam sobre o risco ergonômico, a gente percebe isso na diminuição da ida ao ambulatório e a diminuição de queixas osteomusculares. Logicamente, as doenças osteomusculares, as relacionadas com o trabalho, elas não têm como única causa o trabalho, né? Mas um trabalho onde o indivíduo, às vezes,
tem a sua atividade 8 a 12 horas por dia, sem dúvida nenhuma, sobrecarrega muitas vezes o aparelho ósseo muscular, né? Podemos passar? Bom, então você entender os riscos, saber planejar, desenvolver, checar e agir. Eu acho que essas novas PGR, PCMSO, com essas novas objetivos e diretrizes, ele está imbricando que ambos os setores, segurança e saúde, e meio ambiente, têm que estar conectados para planejar, para desenvolver, para ter ações para minimizar os riscos ocupacionais. O que a gente, de fato, quer é eliminar os riscos e promover uma melhoria até na saúde, né? na saúde dos nossos colaboradores, né? Pode passar. Então, o que as novas publicações revelaram é um verdadeiro casamento que tem que ter entre a engenharia e a medicina, né? E antes isso era genérico, né? E hoje está mais detalhado, né? Então, o PCMSO tem que ser elaborado considerando os riscos que está previsto na PGR, né? Isso parece meio óbvio, mas isso não estava escrito de maneira tão clara, né, na norma anterior, na norma que ainda tem em vigor, né? O médico, ele pode observar algumas inconsistências no inventário de risco da organização. Isso a gente ainda percebe, né? Às vezes a gente recebe um colaborador e eu olho, né, os riscos que vão ser impressos no ASUS e pergunto: então o senhor não trabalha em altura, né? Não, eu trabalho. Não, mas não está previsto o risco, principalmente na construção civil, onde tem uma dinâmica de mudança de risco, de estrutura, de atividade, isso ocorre. E o PGR tem que elaborar, né, essas modificações para a gente estar prevendo os riscos e agir. Do ponto de vista médico, estar exposto à altura ou não é importante porque a gente elabora o SECONS tem um protocolo para altura e espaço confinado para que a gente tenha uma avaliação mais criteriosa possível para que aquele trabalhador possa trabalhar nessas atividades de risco, tá bom? Pode passar. O PCMSO de agora, ele está mais indicativo do que vai fazer. As diretrizes em medicina, elas demoram um pouco para aparecer, porque para você conhecer bem uma doença, você tem que ter alguns anos para fazer pesquisa. Está aí o coronavírus, né? Que eu tenho certeza que vocês têm várias dúvidas, em que eu não vou poder dar uma resposta simplesmente afirmativa, sim, não é, porque ela tem muito pouco tempo, e os estudos epidemiológicos em medicina, dizer que um produto acomete ou não uma doença, muitas vezes você precisa ter alguns anos de pesquisa, 10, 15, 20 anos, né? Lembrar que a relação entre tabaco e câncer do pulmão, ela foi diagnosticada, digamos assim, depois de muitos anos e muitos estudos. Hoje é uma relação conhecida, definida, publicada e estabelecida, mas não é muito fácil a gente ter. E esse PCMSO veio detalhando, pode passar, periodicidade de exame, o que fazer quando você tem uma exposição. Pode passar o slide, por favor? Quando você tem uma exposição à poeira, em quanto tempo. Isso é importante
quanto mais direcionado for a conduta dentro do PCMSO, maior segurança a gente vai ter, que tem que ser cumprido, que vai ser cumprido, né? A informação no atestado de saúde ocupacional pouco mudou, né? Continua sendo um documento que vai ser fiscalizado, portanto, tem informações que podem conter no atestado de saúde ocupacional e que não fere a ética médica, a ética social que a gente tem hoje, né? Ele tem as informações necessárias. Pode passar. A outra coisa que apareceu, que eu achei muito importante, é um detalhamento do quadro 1 e o quadro 2 de exames complementares. No quadro 1, você tem aqueles exames onde se faz diagnóstico de exposição excessiva. Então, eu tenho um grupo de trabalhadores exposto a um solvente orgânico e eu detecto que os ácidos correspondentes àquele grupo de trabalhadores estão elevados. Isso não é necessariamente um diagnóstico de doença particular daquele grupo, mas, sem dúvida nenhuma, é um diagnóstico de que há uma exposição excessiva naquele ambiente de trabalho, né? Então, é muito importante que o médico informe, né, os gerentes da área de segurança e meio ambiente, olha, naquele ambiente nós temos um número de trabalhadores com ácido metilhipúrico, hipúrico, mandélico, enfim, mais elevado, você tem que agir lá. Eu vivi uma situação numa empresa de produção de tênis, onde um galpão industrial bem grande, 50 por 100 metros quadrados, mas onde havia uma manipulação de solvente muito grande, e no conjunto daquele grupo de trabalhadores nós tivemos um percentual de alteração de enzimas relacionadas, mostrando que havia uma exposição excessiva. Nós agimos naquele galpão, jogando ar, abrindo portões, portas e melhorando. Retestamos todo mundo e vimos que as ações, vamos dizer, coletivas foram suficientes para não haver mais uma exposição excessiva, até porque o processo produtivo não poderia ser modificado. Bom, a outra questão pode passar, que detalhou, que a gente sabia, mas não estava previsto, é que o momento da coleta, todos os indicadores biológicos, toda a monitoração da exposição ocupacional a agente químico, ela foi detalhada, né? Você tem a substância acetona, você tem um indicador que é a acetona na urina, o FL seria no fim da jornada. Por quê? Porque são indicadores de exposição. Se eu passar o fim de semana não trabalhando com acetona, eu não vou ter um valor que dê com verdadeira significância uma foto real da exposição. Que dia que eu tenho que fazer? No 5º dia de trabalho útil, seja uma sexta-feira, ou geralmente os processos podem ter turnos, mas seja no final da jornada, no final de uma sexta-feira, naquela colaborador que começou a trabalhar numa segunda, eu ponho na sexta-feira. É importante estar na lei esse detalhamento que não tinha antes, porque aí é uma obrigação legal, né? E aí todo mundo tem que fazer igual, e isso é democraticamente mais justo, né? Pode passar. Aí um outro detalhamento, né, do tolueno, chileno, são produtos muito usados, né, nas indústrias. Então, esse detalhamento veio de encontro, quer dizer, à medida que o programa de gerenciamento de risco nos fala que tem um produto químico
a gente faz a medição, tem a técnica toda descrita e a interpretação do resultado também, que é muito importante. Pode passar. A questão da poeira, também muito frequente na construção civil, é importante as medições, as técnicas de percentis, e houve uma correlação, eu acho que isso foi um ganho importante, né, entre a periodicidade e a exposição. Se eu não tenho exposição nenhuma, eu não tenho que fazer raio-x de tórax. Lembrando que hoje o raio-x de tórax ele tem uma exposição, uma radiação muito pequena, mas existe. Imaginemos que uma pessoa vai ficar trabalhando na construção civil, hoje, para ele se aposentar aí durante 50 anos de trabalho, se ele fizer um raio-x todo ano, imagine isso daí, né? 50 raio-x desnecessariamente. Porém, se você pegar um trabalhador em que tiver uma exposição excessiva, onde os percentis, os CLSC, são percentis de concentração, né? Você deve fazer um raio-x na admissão e anual, né? Então, se você pega um processo produtivo em que a exposição acímica é muito importante, você faz um rastreamento radiológico um periódico um pouco mais ajustado. Se você tem menor exposição, você faz um rastreamento radiológico mais a cada 2 anos, a cada 3 anos, né? Pode passar, por favor. Aí outras periodicidades, também a questão das audiometrias também continua igual, pode passar. Os níveis de pressão sonora também houve alguns detalhamentos, mas é um risco muito importante na construção civil, em todo o processo produtivo, né? E também tem que ser um detalhamento importante, tanto na maneira de fazer, né, a audiometria, quanto na maneira de você a periodicidade do exame. Pode passar? A guarda do prontuário também se modificou, né? Antigamente era por volta de 25, 30 anos por questões previdenciárias, e hoje vocês viram que há esse detalhamento, então aumentou. Para finalizar, o relatório analítico que o setor de saúde tem que fazer, tem que prever os exames alterados, no sequência o nosso relatório anual, a gente detalha os exames, todos os exames alterados, e a gente coloca no relatório o que nós fizemos com aquela alteração, né? Por exemplo, espirometria, né? É muito comum as pessoas terem dificuldade na realização desse exame. E, geralmente, quando aparece essa dificuldade, a gente tem um resultado de uma restrição leve, alguma coisa assim, que a gente considera quase como normal. Porém, uma espirometria com uma alteração moderada grave, a gente convoca o trabalhador, refaz toda a história do aparelho respiratório dele, encaminha para o pneumologista para ver se existe alguma outra alteração. Isso quando o raio-x de tórax está normal. Se também está alterado, aí com certeza a gente encaminha. Então, o relatório analítico deve levar em consideração esses resultados. Para finalizar, só uma questão do limbo previdenciário, né? Limbo previdenciário é uma questão que apareceu mais fortemente com digamos, a Previdência passou um pente fino em todos os afastados por acidentes ou doença abaixo de 60 anos.
nós tivemos um volume muito grande de colaboradores, de uma maneira em todos os segmentos, tanto de serviço quanto de produtivo, que depois de 8, 10, eu peguei 20 anos aposentado, a Previdência simplesmente fala assim, agora o senhor volta a trabalhar. E aí você tem aspectos emocionais muito importantes envolvidos, aspectos técnicos, quer dizer, a pessoa está há 20 anos fora da empresa, ou há 8 anos, e aí ela recebe essa informação, e aí nós, médicos, a gente tem que usar o bom senso, a gente tem que ser correto com todas as questões que envolvem esse aspecto, né? E principalmente um respeito tanto pelo trabalhador, entender também a empresa como é que recebe um número razoável de pessoas que estão fora 8, 10, 12 anos, né? Então, rapidamente sobre limbo previdenciário, acho que isso não vai mais ocorrer tão intensamente, mas é um aspecto que envolve bem a empresa. Bom, deu aqui meu tempo, mas coronavírus, não é isso? Vamos lá. A construção civil e o porto aqui de Santos, eles não pararam em nenhum momento na quarentena. O Seconce disponibilizou um teste rápido. O teste rápido é um teste em que você faz através de uma gotícula, né, do dedo do colaborador, e ele dá 2 resultados. Ele dá um imunológico, né? Ele dá o IgG e o IgE. O IgM positivo significa que a resposta imunológica no corpo da pessoa ainda está intensa e que esse colaborador ele pode transmitir o coronavírus para outros. Então, a nossa conduta, por enquanto, quando a gente fala do ponto de vista médico do coronavírus, a gente sempre tem que usar a palavra por enquanto, porque os estudos têm saído e as condutas têm se modificado. Então, o trabalhador deve ficar afastado 10 dias. A Organização Mundial da Saúde mudou recentemente de 14 para 10 dias, ou, se não tiver nenhum sintoma, em 72 horas ele pode retornar. Isso significa que ele não estará mais contaminando. Se ele é IgM e IgG positivo, ele fica afastado. Se ele é só IgM positivo, ele fica esses 10 dias ou 72 horas sem sintomas. Se ele é só IgG positivo, significa que o corpo já reagiu, tá? E ele pode voltar a trabalhar. A grande pergunta que vocês devem ter aí em mente é assim, mas daí ele está totalmente protegido? Em princípio, a gente tem provavelmente sim, mas não dá para afirmar. Por quê? Recentemente, na Europa, na Inglaterra, o Imperial College pesquisou 35 mil pessoas que tiveram coronavírus com o exame do PCR. O que é o exame do PCR? É o exame do nariz, com o cotonete, e da garganta. O PCR, você vê vírus. Quando o PCR é positivo, é porque o indivíduo está com vírus na garganta. Um PCR positivo também a gente afasta 10 a 14 dias, porque ele está transmitindo. Depois desse tempo, ele não transmite mais. Mas o que se viu com esses 35 mil colaboradores? Eles foram medindo o IgM dessas pessoas e viram que o IgM some. Então, não dá para a gente afirmar com absoluta convicção que uma pessoa que teve coronavírus, foi IgM positivo, agora o coronavírus. A impressão que dá é que o coronavírus estimula um outro tipo de defesa imunológica, que são as células T,
e que provavelmente essas células T, elas protegem o indivíduo de uma nova infecção. Mas, no momento, a gente não consegue ter respostas. PCR, né? O PCR é um exame que também se colocou, né? Várias pesquisas fazendo PCR viram que depois de 10 dias a quantidade de vírus na garganta é maior de vírus inativo do que vírus ativo. Então, outro dia uma empresa estava fazendo o PCR, fazia o PCR, afastava o trabalhador. Antes dele voltar, repetia o PCR. Não é necessário, porque se essa pesquisa mostrou que o PCR ele pode até estar positivo, mas o vírus é inativo, ele não vai transmitir. Para finalizar, o Seconce, desde o início da pandemia, nenhuma unidade do Seconce ficou fechada, nós atendemos o tempo todo os trabalhadores, né? Realizamos testes rápidos em várias empresas, tanto em São Paulo, principalmente, como aqui no litoral, e procuramos, com esses resultados, orientar da melhor forma possível as empresas para que elas continuassem funcionando, né? Como? Com essas informações que eu acabei de passar. Olha, ele já ficou afastado os 2 dias, ele não tem sintomatologia, ele pode trabalhar porque ele não transmite mais. Então, essa atividade do Seconce, ela foi fundamental para a construção civil manter a sua mão de obra, né? A quantidade de afastados com essa pandemia, vocês têm visto, é muito grande, né? Mas eu acho que essa atividade do Seconce foi de extrema auxílio, né? Para a construção civil de uma maneira geral. Eu espero que seja isso, eu não sei se era essa a informação sobre o coronavírus, são tantos aspectos e tantas as dúvidas, mas eu tentei falar um pouquinho da certeza que a gente tem. Tá bom? Eu agradeço. Nós é que agradecemos, doutora, pela sua clareza. A doutora Dora tem uma grande experiência clínica e isso nos facilita, como leigos, né? Nos facilita muito na compreensão e no entendimento dos aspectos médicos. Então, foi muito didática a sua fala, agradeço muito e encaminho, né, o evento pegando essas últimas frases do seu slide, que é o bom senso, né, o respeito e o ser correto. Eu acho que isso são pontos aí indispensáveis para qualquer movimentação do ser humano, né? Não precisa ser segurança, nem gestão, nem saúde ocupacional, enfim. Bom, e parabéns também ao Seconce pela seriedade com que encaminha essa assessoria, né, às empresas, possibilitando que o setor, de alguma maneira, como atividade essencial, né, entendido como atividade essencial, seja preservar, os trabalhadores do setor sejam preservados de uma forma rigorosa, efetiva e bem orientada, que é o que me parece que está se dando aí em relação às obras de São Paulo. Nós temos esse mesmo tipo de trabalho espalhado aí pelo Brasil, muitos deles também encaminhados, encabeçados por Seconces, aos quais, né, eu aproveito para também cumprimentar. Bom, doutora Dora, muito obrigado. Nós vamos, então, para a nossa próxima palestra. Hoje nós temos aqui na nossa sala um querido amigo que é pesquisador da Fundacentro e tem uma preocupação, sempre teve em relação ao conjunto de normas regulamentadoras,
uma preocupação muito grande de que em algum dia, em algum momento, essas normas pudessem ter o que seria um fio condutor, né? Seria algo que as integrasse de uma maneira efetiva. Isso não estava muito claro nas normas de 78, e na medida em que elas foram também sendo adequadas, isso foi se perdendo, porque cada norma acabou criando uma personalidade própria, muitas vezes, inclusive, sombreando a outra norma, né, competindo com a outra norma, e em alguns casos, inclusive dando orientações contrárias, né, orientações contraditórias. Bom, o momento chegou de uma forma surpreendente. A gente nunca imaginava que seria nesse momento político que essa oportunidade se daria. Ela se deu, né? E estava lá, não só o Gilmar, mas pessoas como o Gilmar, prontas, preparadas para fazer um trabalho sério, trazendo essa visão da gestão para esse conjunto de normas. Isso se deu na norma regulamentadora 1, né? Eu já tive a oportunidade de fazer isso particularmente, mas vou aproveitar para refazer na sala, né? Parabéns, Gilmar, né? E a equipe que trabalhou na norma regulamentadora 1, uma excelente norma, né? Uma norma abrangente, inovadora, que trouxe aí grandes possibilidades, inclusive, de que as outras normas pudessem também avançar e inovar. E essa norma, ela apresentou, né, o que seria a ideia do gerenciamento de riscos ocupacionais, como eu disse, né, uma defesa muito antiga do Gilmar Trivelato para dar um único tecido, né, uma única matriz para esse conjunto de normas. E nós vamos ter a oportunidade, então, de ver e ouvir, né, aquele que estimulou toda essa discussão, né, de uma maneira bem sucedida nesse aspecto. Então, gerenciamento de riscos ocupacionais, né, e o PGR para todos os setores, né? A gente, na verdade, consultou o Gilmar na perspectiva de que, se puder, não é indispensável, não é necessário, mas que, se pudesse, na medida em que for evoluindo a apresentação, situar, né, em algum exemplo mais preciso do setor que está sendo trabalhado, ótimo. Senão, também é importante que a gente fique com essa noção, que é uma noção que vale para todos. Aqui na sala, a gente tem prevencionistas, né, que atuam em vários setores diferentes, e essa ideia vale para todos. Essa ideia que o Gilmar nos apresentará, né, já na forma de norma, vale para todos os setores, para todos os esforços na área de segurança e saúde no trabalho. Então, Gilmar, muito obrigado pela presença, muito bem-vindo. Eu passo a palavra para você. Juarez, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite da Trabalho e Vida, o seu carinho, né? Nós temos uma longa história junto. Eu me recordo quando você era diretor do departamento, secretário do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho, naquela época, em que a gente organizou vários cursos sobre gerenciamento de riscos ocupacionais para todos os auditores fiscais, porque a gente já tinha, desde dos anos 90, né, quando a gente elaborou a proposta da NR9, originalmente ela era uma norma de gestão de riscos, né? É que houve um desvio durante o processo de produção da norma, mas originalmente a concepção era essa, teve um desvio e depois a gente tentou corrigir isso daí. A norma, ela traz alguns avanços importantes, eu tenho que destacar isso daí. Dada o tempo que ela foi feita, claro que eu tenho algumas observações, algumas coisas que eu acho que podem ser melhoradas, e eu vou tentar, assim, apresentar, e eu vou fazer mesmo um enfoque para a construção e praticamente desse setor, né? Eu quero fazer um spoiler aqui, a gente está hoje fechando a divulgação, nós vamos organizar uma série de cursos EAD,
pela Fundacentro sobre a norma gerenciamento de riscos ocupacionais. Serão cursos online, mais síncronos, né, em que as pessoas vão assistir, ter oportunidade de discutir, a gente vai formar grupos, vai iniciar 2 turmas agora na primeira quinzena de dezembro, mas não se desesperem, porque eu sei que às vezes a procura é muito grande pelas vagas. A partir de fevereiro nós vamos oferecer várias vagas, disponibilizar material complementar e, claro, tentar esclarecer alguns pontos que a norma talvez deixou um pouco não tão claro, às vezes ainda tem algumas pequenas imperfeições. Bom, eu vou pedir licença para compartilhar a tela, tá? E com vocês. Então, eu queria perguntar se está compartilhando a tela, Juarez, a minha apresentação aqui? Sim, tá ok. Tá ok. Bom, então eu vou focar, claro que eu tenho que falar algumas coisas gerais. Felizmente, a doutora Dora foi muito feliz na sua apresentação e já adiantou alguns pontos que eu posso, naturalmente, passar mais rapidamente, né? Mas eu queria, sim, dizer que a norma, ela trata, né, a NR1, das diretrizes, né, e dos requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais, né, com foco na prevenção, obviamente. Então, claro que uma empresa, uma organização, ela pode ir muito além desses requisitos, ela pode complementar aspectos que ela julgar que não estejam contemplados ali. Então, fazer mais sempre é permitido. O que não pode é fazer menos, né? Então, é isso que a gente gostaria de destacar aqui. Embora a norma não fale explicitamente, eu gosto de destacar que ela se aplica, a princípio, a todas as atividades e ambientes de trabalho da organização, né? Não está excluído nenhum tipo de ambiente e todos os tipos de perigos e riscos, né? Então, não está excluído nada dessa forma, como muitas pessoas no início que chegaram a pensar que um novo programa seria uma substituição do antigo PPRA. Não, ele é muito mais abrangente. Ou, se vocês preferirem, seria uma forma quase que uma expansão do PPRA que existia, né, incluindo todas as categorias de risco. Aí surgem muitas perguntas, eu vejo assim, muitas lives, o pessoal fala assim, gerenciamento de riscos ocupacionais é uma coisa, PGR é outra, e esse negócio de PGRO, será que é uma terceira coisa? Então, na realidade, o gerenciamento de risco hoje, ou gestão de riscos, é uma prática que está ocorrendo nas organizações produtivas e organizações governamentais também. Hoje, para você fazer uma licitação, você tem um processo de gestão de riscos. Então, gestão de risco virou um termo assim, que se aplica a qualquer tipo de risco, risco financeiro, patrimonial. Eu posso falar do risco da qualidade ou de não ter qualidade em uma determinada obra. Então, por isso que eu, particularmente, acho que vocês têm que colocar um adjetivo, um complemento a esse programa de gerenciamento de risco, para dizer que ele é dos riscos ocupacionais, porque eu poderia ter de riscos ambientais, riscos da qualidade e assim por diante, né? Então, a norma, ela fala assim que a organização deve implementar, né, o gerenciamento de riscos ocupacionais e o gerenciamento deve constituir um programa. E eu vou apontar aqui que a grande dificuldade que a comunidade de saúde e segurança tem, com exceção de algumas empresas ou profissionais que têm já uma experiência mais ampla, né, de não entender o que é programa. Várias vezes a gente ouve as pessoas falarem, então aqui tá o programa da empresa, dá um documento e acha que é o programa. Então, eu vou clarear isso, porque eu vi outro dia uma propaganda de um curso, né, sobre o PGR. Então, ele fala assim, você faz o curso, vai ganhar uma planilha que já sai pronto o teu PGR, né? Então, se vocês sejam cuidadosos quando ouvir um tipo de coisa dessa, porque quem está falando isso e dando esse curso, com certeza não está entendendo o que é a norma, né? E aquele velho ditado, cego que guia cego, ambos caem no fosso. Então, tomem cuidado com isso daí. Então, eu vou tentar clarear um pouquinho essa questão. Então, gerenciamento de risco é um processo. É um processo que começa quando a empresa inicia, ou mesmo antes dela iniciar suas atividades, você já está fazendo gerenciamento de risco, assim como nós fazemos gerenciamento de risco
da nossa saúde, gerenciamento de risco da nossa vida financeira, enfim. Gerenciamento de risco é um processo que ocorre, né, em várias atividades humanas. Quando você fala em programa, né, é a forma como ele se concretiza. O programa dá a ideia de uma ação, né, planejada, onde você faz um diagnóstico da realidade, num planejamento que se diagnostica a realidade, você define os problemas, você estabelece quais são os seus objetivos que você quer alcançar para resolver esses problemas, planeja as ações necessárias, executa, acompanha e vai verificar os resultados e, obviamente, faz a correção do curso dessa ação, caso você não tenha alcançado os resultados ou, eventualmente, você vai manter essa atividade em funcionamento. Então, isso chama o famoso ciclo PDCA, em outras palavras, eu estou dizendo isso daqui. Agora, PGE, o gerenciamento de risco, pode ser um elemento chave do quê? De um sistema de gestão. Então, naturalmente, uma empresa que tenha um sistema de gestão, ela necessariamente tem que ter um elemento lá que chama gerenciamento de risco, os requisitos que são estabelecidos na SNR. Então, o processo que vai constar na norma, que já foi até antecipado pela doutora Dora, é a identificação de perigos, embora a norma previa uma análise preliminar de perigos com adoção de medidas diretas, né, sem necessidade de fazer avaliações mais aprofundadas. Então, se eu conheço uma situação que eu sei quais são as medidas que se aplicam àquela situação, isso já é claro, é consensual, eu não preciso fazer avaliações aprofundadas. Ninguém precisa fazer uma avaliação, uma análise ergonômica de atividade de trabalho, se vê alguém carregando uma peça de 70, 80 quilos, né, manualmente. Obviamente, isso não é uma situação que deva ocorrer em qualquer tipo de atividade. Então, você já vai tentar introduzir algum mecanismo, mecanizar esse processo de transporte, de levantamento. Então, eu não preciso fazer uma análise ergonômica. Claro que, se eu tenho uma situação que exige que não está explicitamente claro quais são os problemas que existem, aí eu vou ter que fazer uma avaliação de risco. Outro termo é o processo de avaliação de riscos, que a norma tem algumas imprecisões conceituais, porque ela fala que, na realidade, a avaliação de risco não é simplesmente você estimar o risco, isso, na realidade, chama análise de risco, mas quando você classifica o risco em termos de hierarquia, de importância para fins preventivos, tudo isso faz, chama o processo de avaliação de risco, onde você define necessidades e prioridades. O controle de risco são todas as atividades preventivas que você vai selecionar as medidas de prevenção, conforme a hierarquia de controle que foi explicitada na palestra que me antecedeu. Você vai executar isso, implementar. Você tem que ter o processo de acompanhamento, e daí o PCMSO ser justamente uma das atividades de acompanhamento, de preferência que os resultados dos exames estejam dentro da normalidade, significa que o programa está sendo eficaz. Claro, se ocorrer algum acidente, alguma diagnóstico de doença, você tem que investigar isso, isso vai retroalimentar, e você tem também as situações de preparação para emergências e respostas às emergências. Todo esse processo, embora não esteja explícito na norma, ele é permeado por uma consulta a todos os envolvidos, né, e comunicação dos resultados, tanto para um público interno como para o público interno. Uma coisa que eu gostaria de chamar, que a documentação do gerenciamento de riscos ocupacionais envolve todos os documentos exigidos em todas as demais NRs. Então, não tenha ilusão que a NR1 está eximindo vocês de fazerem aqueles registros ou documentações que outra norma, porventura, exija. Estava discutindo até com um colega que participou da NR12, por exemplo, você tem lá uma série de inventários das máquinas e equipamentos, aquilo continua valendo.
você tem que fazer uma avaliação da NR9 e que você tem um laudo, um relatório de uma dosimetria ou de uma avaliação a uma exposição à poeira, ao calor, isso vai continuar existindo, né? Então, os documentos mínimos é o inventário de riscos ocupacionais e plano de ação. Essa foi uma ideia que a equipe que trabalhou na norma se inspirou no modelo europeu. Então, eles chamam lá alguns de documento unificado de prevenção, em alguns lugares chamam inventário de risco e plano de ação, e nós colocamos essa ideia. Então, a ideia do inventário de risco vai ser uma ferramenta gerencial, e uma coisa que eu gostaria de destacar aqui é que inventário não é laudo, né? Ele é um instrumento que sintetiza, né, para uma determinada unidade, um determinado estabelecimento, quais são os riscos que existem, quem está exposto àquelas situações, quais são as medidas preventivas que estão sendo adotadas e, claro, uma classificação desse risco, de preferência que o resultado final, que esses riscos estejam todos reduzidos e controlados a níveis ou patamares que a gente considera aceitáveis. Então, o PGR não se limita a esse documento. Então, por favor, não me fale que PGR é inventário de risco e plano de ação. São documentos básicos, estruturantes, que eu vou falar, do PGR. Mas o PGR envolve muito mais coisas do que está explicitado nisso daí. Claro que se você tem a atividade existente, como eu falei para vocês, ela é um ciclo PDCA, isso aqui é uma transparência que eu já apresentei no webinar, né? Em que o inventário de risco retrata todos esses esforços aqui, todas as informações que você tem na identificação de perigos e avaliação de riscos, como na avaliação da eficácia, na revisão, tudo isso vai incorporar o inventário de risco, que está intimamente ligado ao PCMSO, como já foi mencionado. A coisa mais complicada que a gente vê aí na realidade atual é quando você pega os exames médicos do PCMSO e vai olhar o levantamento de riscos na NR9, você não vê uma correlação entre as duas coisas. E claro que a partir de que você define as medidas de prevenção e como você vai acompanhar, isso resulta no plano de ação. Mas isso daqui é um processo contínuo, que a gente chama iterativo. O que significa iterativo? Ele não é linear ou cíclico, ele pode ter diferentes percursos dentro da organização, e em particular dentro da construção civil, que nós vamos abordar daqui um pouco. Você identifica, às vezes, o perigo e você já pode ir diretamente para definir a medida de controle, né? Ou, às vezes, você está implementando a medida de controle e você identifica, às vezes, tem que haver necessidade de identificar um risco que não está muito claro, né? Não está bem avaliado. Então, você volta a essa etapa aqui. Às vezes, você, na implementação, execução das atividades e do plano de ação, você vai identificar novos perigos que originalmente não foram identificados na proposta original, ou quando você está avaliando a eficácia das medidas preventivas, você pode constatar que elas não são eficazes, e aí você vai ter que rever as suas medidas preventivas. Você não vai precisar reavaliar o risco, mas vai fazer. Ou avalia a eficácia, você tem dados para avaliação de risco. O que eu estou chamando? Então, esse processo ele tem vários percursos, vários caminhos, ele é uma coisa dinâmica. E outra coisa, nem sempre ele caminha de forma igual para todos os tipos de riscos. Às vezes a empresa tem bem controlado, por exemplo, fatores de riscos para acidentes, mas não tem, por exemplo, para a questão de riscos que possam ter implicações para a saúde, né? Claro que se acontecer uma doença ocupacional ou um acidente, tem que ser investigado, isso tem que se retroalimentar o sistema, né? Agora, uma coisa interessante que se aplica muito ao campo da construção, que é a análise de cenários futuros. Quando você vai fazer a prevenção na indústria da construção, você já tem que imaginar todas as etapas do processo de trabalho e, a priori, você avaliar quais são os riscos que podem existir, quais são as medidas de controle que são necessárias para que, quando você for executar a atividade, ela já está sendo feita de forma segura, onde os riscos estão adequadamente controlados. Você vai simplesmente acompanhar isso e avaliar a eficácia.
Então, diferentemente de uma atividade contínua, de um processo industrial ou de qualquer outro processo de serviços que a gente tem, a construção civil, ela trabalha muito com a questão da avaliação antecipada e com a definição antecipada de quais são as medidas preventivas que se aplicam em cada contexto para que você execute as atividades já com essas medidas implantadas. O PGR ele pode ser desdobrado, né? A norma ela prevê essa flexibilidade. Então, você pega, por exemplo, o campo da construção civil, dependendo do porte da obra, você tem várias frentes de trabalho. Então, eu posso subdividir esse programa para frentes de trabalho diferentes. Eu acompanhei, por exemplo, construção de rodovias. Você tem lugares que está fazendo terraplanagem, tem lugares que já está fazendo outras questões. Você pode perfeitamente fracionar o seu programa de acordo com a conveniência e as características da atividade de trabalho, né? Então, dependendo do porte, você pode fazer para um determinado área de produção, para um escritório. Por exemplo, uma empresa de construção, ela tem um escritório que funciona continuamente, e isso ele não está isento de fazer o PGR, de implementar o PGR. Então, portanto, ele é diferente, por exemplo, lá da frente de obras, no canteiro de obras. Pode ser um laboratório, pode ser um almoxarifado. Você tem muito na indústria da construção, às vezes, laboratórios que fazem ensaios durante o processo da construção. Então, às vezes, você tem que fazer uma coisa específica. Ou, às vezes, você tem equipes de trabalho que fazem trabalhos específicos, que não tem local de trabalho definido, ou transporte, por exemplo. Enfim, você pode desdobrar o seu PGR da maneira que for mais adequado ao contexto da sua organização. Agora, o importante é que o PGR ele deve contemplar ou estar integrado a outros programas e documentos. Então, o que é mais comum a gente observar hoje em dia é uma empresa que tem um sistema de gestão, às vezes ele tem um programa de segurança, um programa de higiene, um programa de ergonomia, um programa médico, mas às vezes até bons, bem feitos, mas nenhum deles conversa um com o outro. Então, o que a INR vai exigir, né? Esse é o grande salto, é que essas empresas, esses programas, subprogramas, têm que conversar entre si e o elemento-chave justamente é o inventário de risco. Então, você pode ter programas de segurança, programas de higiene, programas de ergonomia, mas você tem que verificar uma maneira deles conversar. Eu levanto, assim, algumas dificuldades que eu estou percebendo que as pessoas estão tendo na hora de aplicar o PGR. Ela tem, por exemplo, algumas coisas relativas ao conceito de perigo e risco, que particularmente eu acho que a norma não está muito bem azeitada nesse particular, né? No curso a gente vai tentar apontar algumas maneiras de como a gente pode superar as dificuldades que estão na norma. As pessoas têm uma dificuldade muito grande com o conceito de avaliação de risco. Muitas vezes as pessoas acham que avaliar risco é medição. Não, avaliar risco tem que chegar numa informação que vai sustentar o processo de tomada de decisão. Então, a avaliação de risco é um processo muito mais complexo do que as pessoas imaginam. Outra coisa, as pessoas confundem o que é gerenciamento. Como eu falei, gerenciamento é uma atividade que ela é contínua, ela não interrompe. No caso da construção civil, sim. Se você tem uma obra, ela começa no projeto da obra, até a finalização, a entrega da obra. Eventualmente, você vai ter a manutenção dessa obra. Mas se não tiver a manutenção, você encerra ali. Mas tem atividades da empresa, ela vai continuar se a empresa continuar existindo, né? E o conceito do que é programa, né? Em particular, o que é um programa de gerenciamento de risco. Em relação a perigo, a norma definiu perigo e pôs lá que pode usar o termo fonte de risco, fator de risco, isso porque ainda não está tão harmonizado no âmbito mesmo das demais NRs e também não está harmonizado com a Previdência Social, com o E-Social. Então, ela pode ser entendido no sentido da fonte com potencial de causar danos. Então, no caso particular da construção com pré-moldados de concreto, o grande problema que nós vamos apontar aqui é a elevação, o içamento de peças de grande porte, pesadas, né, e o transporte aéreo, né, a movimentação aérea dessas peças, a colocação em determinados lugares, que isso vai envolver
ela é uma fonte de problemas, né, que pode causar inúmeras lesões, inclusive outros prejuízos que não são necessariamente ligados à saúde do trabalhador. Ou às vezes definiu também que é o elemento que isoladamente ou em combinação com outros tem o potencial intrínseco de dar origem a essas lesões. Agora, risco é algo que pode variar em termos de intensidade, né? Então, um determinado perigo, ele tem aquele potencial. Agora, o risco relacionado a esse perigo pode aumentar ou diminuir. Por isso que eu vou fazer o gerenciamento para que eu tenha níveis de riscos que sejam considerados aceitáveis ou toleráveis. Então, veja que nós trabalhamos a definição como a combinação da probabilidade de ocorrer a lesão, né? Não é de ocorrer um evento apenas, é ter a consequência. Porque se você tem, por exemplo, um evento que é uma queda de pessoas de diferentes níveis por um trabalho em altura, você vai ver qual é a probabilidade de ocorrer a lesão, porque entre a queda e ele atingir, por exemplo, o piso inferior, você pode ter mecanismos que previnam esse dano maior. Ou pode ser uma exposição, né? Então, causado por um evento perigoso, que é a parte de segurança, a exposição a agentes nocivos, que é toda a parte da higiene ocupacional, ou uma exigência da atividade de trabalho, que pode ser de natureza biomecânica, que o pessoal às vezes reduz a ergonomia a aspectos biomecânicos, mas também uma atividade de trabalho que pode ter uma exigência cognitiva, afetiva. Por exemplo, no caso da pandemia, os profissionais da saúde tendo exigências afetivas e cognitivas muito importantes, que estão levando a estresse e diversos tipos de adoecimento. E a severidade do dano, ou seja, o risco ele é um elemento binário, né? Ele é uma grandeza de segunda potência, porque ela combina uma variável de probabilidade e uma variável de severidade. Quando você estima o risco, aqui eu estou dando um exemplo clássico de uma matriz de risco, isso daqui é um mero exemplo, por favor, nós estamos trabalhando numa sugestão de matriz de risco e de critérios de avaliação de risco bastante rigorosos, mas aqui só para a gente lembrar didaticamente que o risco aumenta. O que eu queria destacar para vocês aqui, as cores elas são intuitivas, o amarelo é de atenção e já laranja e vermelho já é uma situação onde exigiria uma intervenção. Tudo que pode causar um dano máximo, como são as situações de quedas de objetos numa indústria da construção, dificilmente o risco vai ser um risco baixo ou aceitável. No mínimo, vai ser um risco que exige uma certa atenção, um certo acompanhamento. Eu não vou entrar em detalhes, porque a gente não tem tempo de fazer isso daqui. No curso, a gente aprofunda. Outra questão importante, que a organização, antes dela fazer o processo de avaliação de riscos, ela tem que definir quais são os critérios e procedimentos, principalmente os critérios para tomada de decisão. Como foi mostrado no caso do PCMSO, você tinha níveis de exposição à poeira e, em função do nível de exposição à poeira, você vai definir quais são as ações de controle médico que você tem que desempenhar. Então, todos esses critérios, né, não estão explicitados na NR1. Muitos deles constam das demais NRs. Então, a primeira coisa que a empresa tem que fazer é saber qual é o critério que ela tem para risco, no sentido de como que ela vai estimar, como que ela vai tomar a decisão em função das classes de risco que ela chega. Outra coisa que o pessoal confunde é o conceito de programa, porque a norma fala que na forma de um programa, mas ela define alguns requisitos mínimos, mas ela não diz o que é um programa e quais são os elementos necessários. Então, se você pegar os livros clássicos de segurança, higiene, eles vão definir que programa começa com objetivos e política, quais são os objetivos e política da empresa no campo da SST, uma estrutura organizacional onde você tem atribuições de papéis e responsabilidade claramente definidos, desde a alta administração até o trabalhador mais simples, né, que faça uma atividade mais simples. E todos eles têm funções e papéis definidos e responsabilidades. Tem que estar muito claro como vai se dar a participação do trabalhador, que não se limita à questão de CIPA, por favor, né? A questão da comunicação
e formação. Formação é o nome politicamente correto para capacitação e treinamento. Eu, particularmente, não gosto do termo treinamento, mas, sei lá, você queira chamar capacitação, instrução, chamaria de formação. Então, tudo isso faz parte do teu programa. A identificação de perigos, a avaliação dos riscos, a prevenção e controle desses perigos e riscos, avaliação do desempenho também do programa e toda a parte de documentação. Então, normalmente, um programa ele vem descrito como num documento, num manual, né? Que é mais ou menos um documento que vai orientar a empresa ao longo de anos sobre como ela vai fazer o gerenciamento de risco. Isto não está definido na norma, mas eu vejo como uma necessidade, como eu vou apontar aqui mais na frente. Claro que se uma empresa tem um sistema de gestão, que é uma coisa mais complexa, como define na norma ISO, né? Ela tem uma coisa, elementos que estão interrelacionados, né, para atingir um determinada, que estão orientados por uma política para atingir certos objetivos e uma série de processos operacionais para alcançar esses objetivos. Então, tudo isso é um sistema de gestão. Você tem aqui o modelo da OIT, eu estou colocando aqui porque vocês vão verificar que todos têm uma estrutura comum, começa com política, com organização, planejamento e implementação, onde está aqui o gerenciamento operacional dos riscos, a parte operacional do gerenciamento de risco está dentro desse planejamento e implementação, a avaliação e a ação para melhorias. Então, implementar um sistema de gestão, a parte de gerenciamento de risco entra dentro desse elemento aqui, segundo vocês vão examinar no documento da OIT que a Fundacentro publicou. Se vocês pegarem a abordagem da agência europeia, ela também vai ter a mesma coisa. Ela tem uma etapa de planejamento, implementação e execução, onde você vai fazer, no planejamento tem avaliação de riscos, na implementação e o plano de ação, você vai ter execução, verificação e ação corretiva, né? E você vai ter que fazer uma auditoria do teu sistema. Então, vocês percebem que eles têm elementos em comuns, né? A norma ISO 45001 que surgiu, ela também tem alguns elementos básicos para ver qual é o contexto que a organização opera. No caso, por exemplo, da construção civil e de obras com coisas pré-montadas, pré-moldadas, ela trabalha num contexto muito diferente de uma indústria, por exemplo, metal mecânica, ou, por exemplo, um hospital, uma coisa que tem uma atividade continuada. Você tem um elemento de liderança e participação dos trabalhadores, isso daqui é uma coisa muito importante na nova ISO. O planejamento, que aqui entra toda a parte de gerenciamento de riscos, né? O planejamento das ações que você vai chegar, os objetivos e o planejamento para alcançar esses objetivos, né? O suporte, a operação, que é a execução do que você planejou, avaliação de desempenho e melhoria. Então, vocês percebem que a NR1 ela é uma parte desse processo apenas. Então, eu sugiro, por exemplo, quem for implementar um programa de gerenciamento de risco para uma organização que não tem um sistema de gestão, tipo ISO 45001, ela construa um manual de gerenciamento do programa, que tem esses elementos básicos desse programa, que vai orientar como que a organização vai fazer o gerenciamento de risco. Esse não é um documento que está exigido na NR, mas, por experiência pessoal, ele é necessário para você saber como que está ocorrendo aquele processo dentro de uma determinada organização. Claro que o documento estruturante é o inventário de risco desse programa e o plano ou os planos de ações, como vocês queiram. Mas, como eu lembrei, não dispensa todos os demais documentos pertinentes ou exigidos às demais NRs. Bom, como aplicar isso daí em obras industrializadas com o uso de pré-moldados? É isso que eu queria destacar aqui. Primeiro, a estratégia de aplicação do gerenciamento de risco, ele depende das características da cadeia produtiva, porque esse processo de obras industrializadas, ela envolve uma cadeia produtiva, que tem várias organizações que participam, com vários CNPJs distintos. Então, como é que fica isso? Depende de como está organizado o trabalho. Muitas vezes, né, você não tem trabalho, você pode ter trabalho temporário,
mas você pode, contratado, pode ser ter trabalho de MEI, mas muitas vezes você tem equipes de trabalho que faz uma etapa da obra, mas ela vai continuar fazendo aquela atividade em outra obra. Ou seja, embora a obra seja um projeto que tem um início e um fim, a atividade daquela equipe, por exemplo, ela é contínua, né? Então, isso é muito comum, como nós vamos mostrar aqui no processo da montagem. E depende da natureza dos perigos e riscos, né? Então, eu trouxe aqui esse exemplo. Você tem aqui a organização que é responsável pelo projeto geral de uma obra, né? Não só pelo projeto, pela administração da execução, onde, eventualmente, ela faz contratações diversas. Ou seja, num canteiro de obras, você tem ali um condomínio de várias empresas trabalhando. Claro que tudo começa por esse projeto, né, que vai definir a fabricação. Então, a fabricação é uma unidade quase que independente. Aqui o processo é produção por batelada, né? Então, você recebe uma demanda de tantas peças. Então, a organização ela vai continuadamente fazer aquela atividade, mas é um processo por batelada, é um processo contínuo. Você tem o transporte, que é um serviço contínuo também, né? Você pega, ela tem uma interação com o fabricante e tem uma interação na entrega, tanto aqui na carga da peça, quanto no transporte dessa peça, quanto na descarga da peça, que envolve esse ator aqui que está na montagem. Você tem a montagem, que é uma produção por projeto, embora lembrando que a atividade dos operadores ela é contínua. E, claro, você tem, depois da montagem, outros processos construtivos que não é objeto aqui da análise, né? Então, eu tenho que ter muito claro essa cadeia produtiva e levar em consideração qual é a operação crítica. Claro que existem vários tipos de perigos e níveis de riscos diferentes nessa atividade, mas o mais crítico é a elevação e movimentação de peças. E eu esqueci de incluir, claro, na montagem você tem também a questão do trabalho em altura, né? Tem outras operações, você vai ter soldagem, você vai ter, enfim, inúmeras outras atividades que envolvem risco. Mas eu acho que essa operação é a que vai determinar a forma como você vai fazer o gerenciamento de risco, onde você tem o risco de queda de peças, que pode ter danos materiais, não apenas danos a pessoas, mortes, né? Pelo tamanho das presas permoldadas, normalmente o impacto é morte, se tiver sorte o indivíduo que não morrer, né? Então, isso daqui exige um plano de prevenção específico. Então, se eu tenho um conjunto de outros riscos, mas particularmente o gerenciamento de risco vai merecer um olhar específico, um foco para esse tipo de atividade. Então, por exemplo, o que você tem para essa atividade? Você tem que ter um plano especial para prevenção, né, desses acidentes envolvendo atividades de quedas de peças pré-moldadas, né? Nesse plano, no mínimo, você tem que ter a descrição dos métodos de trabalho de cada etapa, em ordem cronológica, uma avaliação antecipada de riscos, que você identifica os perigos e avalia os riscos no contexto que vai ser realizada aquela atividade. Isso pode variar, por exemplo, de site para site, de local para local, né, de canteiro para canteiro, né? Indica as medidas preventivas, você tem que ter os papéis e responsabilidades de cada ator envolvido nesse processo. Quando você vai executar a atividade, você tem que ter a permissão de trabalho, porque o que acontece? Ela pode ser realizada em contextos diferentes, em que essa avaliação de risco aqui não foi possível considerar, porque surgiu um elemento novo, né? Você tem que ter uma questão chave, inspeções regulares, não só de equipamentos, inspeção de procedimentos. Então, é uma peça-chave no gerenciamento de risco. E a capacitação de todos os trabalhadores ou atores envolvidos em todas essas etapas. Então, você tem que ter um plano específico, e aí tem vários documentos, eu encontrei na internet vários documentos que orientam como fazer planos específicos para essa atividade envolvendo os pré-moldados, né? Outra questão que vocês têm que considerar, que é uma atividade que envolve uma relação muito grande entre contratante e contratadas. Então, onde a organização contratante tem que informar a contratada e vice-versa, tem que interagir, tem que ter permuta de informações.
Então, uma empresa que vai fazer uma operação de montagem, por exemplo, ela tem que fornecer ao seu contratante como que ela vai executar aquela atividade, como que ela vai controlar os seus riscos e assim por diante. E claro que a organização contratante vai ter que informar os elementos específicos daquela obra que vai interferir nos riscos da contratada. Então, ou seja, tem que ter uma relação muito clara. Por isso que eu sugiro que tenha que ter um manual de gerenciamento de risco, onde como vai se dar essas relações estejam explicitado, né? Tudo isso tem que estar explicitado num determinado manual. Você tem também num canteiro de obras que está ocorrendo uma atividade com montagem de peças pré-moldadas, você vai ter vários atores que têm interações. E claro que uma atividade de um pode interferir na atividade do outro, gerar risco. Então, nesse caso, você tem que fazer uma prevenção coordenada e, nesse caso particular, quem é responsável é a organização que é gestora de toda a obra, ela que tem o controle de todos os contratos da relação. Então, no programa de gerenciamento de risco, ela tem que dizer como que ela vai fazer esse controle. E claro que cada organização independente aqui, ela vai tomar conta do seu quintal, mas ela tem que se ver com quem ela interage para que ela possa estabelecer medidas coerentes. Então, como é que fica o PGR para essas organizações nessa cadeia produtiva? Isso daqui é uma opinião minha, não está na norma, né? Mas é o que eu vou sugerir aqui para vocês. Por exemplo, o processo de fabricação é uma fábrica típica. Então, ela vai ter que ter o PGR dela, né, em que vai ter que ter um inventário de riscos específicos, os seus trabalhadores ficam trabalhando continuamente. Lá também tem vários tipos de riscos envolvendo produtos, exposições a diferentes produtos, mas tem a questão de movimentação de peças e movimentação de materiais, tanto interno quanto na ato de carregar, né? Ela eventualmente pode estar contratando uma empresa de transporte. Então, ela tem um programa específico que é praticamente independente dos demais. A empresa que faz o transporte, ela tem uma interface com o fabricante, ela tem que ter um PGR, porque ela deve ter uma equipe que vai fazer esse transporte, motoristas, os caminhões, os veículos que vão transportar isso. Ela tem que ter um PGR para a atividade de transporte em si e responsabilidades compartilhadas com quem fabrica na hora de carga e quem descarrega. Então, por isso que aquele plano específico para essas operações, né? Você tem que fazer um plano específico para a gestão desses riscos envolvidos nessa atividade, fora os outros riscos. E, claro, na montagem dos pré-moldados, né? A empresa que faz a montagem, o que acontece? Ela faz montagem hoje numa obra, amanhã ela pode estar fazendo em outra obra e assim por diante. Então, ela tem que ter o programa específico da empresa dela, mais do que o plano específico para cada obra, porque você tem aí variáveis do contexto da obra, né, que pode ser diferente. Você tem que planejar, dependendo do tipo, do tamanho da peça, dos equipamentos utilizados, as situações de risco podem ser muito diferentes. Ou seja, então, nessa cadeia produtiva, você tem, claro, que esse plano, que é o NR18, fala o PGR, mas na minha opinião, o que eles estão se referindo lá, esse plano que eu estou me referindo, tem que ser feito por um profissional competente, que tem as qualificações necessárias, né, porque envolve um elevado risco. Então, qualquer acidente que venha ocorrer vai ter um impacto muito grande no negócio, vai ter um impacto na imagem, no andamento do trabalho, enfim. Ela não impacta não só em termos de perdas humanas para o trabalhador, que é uma questão ética, mas ela tem outros impactos diversos. Então, ela tem que ter documentos que descrevam como esse processo vai ocorrer e planos específicos. Agora, é importante que cada uma dessas unidades que tenha trabalhadores vinculados tenha o seu inventário específico de riscos, porque senão como que ele vai fazer o acompanhamento médico da saúde dos seus trabalhadores? A complicação aqui nessas obras, eu não sei em que extensão pode ocorrer, é a contratação de MEIs, se caso contratar algum microempreendedor individual, quem contratar vai ter que fazer a gestão de riscos, porque o MEI não está obrigado a fazer o PGR. Então, aqui são alguns apontamentos que eu fiz, refletindo, né? O assunto é muito extenso,
tem uma série de webinars que nós organizamos, que a gente aborda mais detalhadamente, mas quem não tiver paciência de ver e quiser fazer o curso, a gente vai fazer o curso, mas depois que a gente realizar o curso, a gente também vai disponibilizar todos os vídeos correspondentes às aulas, vamos disponibilizar o material com sugestões de formulários, com sugestões de ferramentas, com sugestões de critérios de avaliação de risco, como sugestão. E, claro, cada empresa vai ter que adaptar ao seu contexto. Então, era a atenção. Tem meu contato aqui, gilmartrivelato@gmail.com. Eu não dou da Fundacentro, porque lá tem um controle anti-spam muito rigoroso, que às vezes atrapalha, né? E, obviamente, o e-mail pode ser barrado. Então, eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para esclarecer algum ponto que eu não tenha sido suficientemente claro. Obrigado, Juarez. Eu acho que eu falei no meu tempo. Parabéns. Parabéns, Gilmar. Parabéns. Excelente palestra. Na verdade, não é uma palestra, é uma aula, né? Tem aí um passo a passo e as pessoas que tiveram a oportunidade de acompanhar seguramente têm um bom projeto de gestão, né, a partir dessas dicas e desse olhar do Gilmar em relação ao PGR. Sem dúvida nenhuma, a norma veio para facilitar, né? Eu vejo aí claramente que a norma, na verdade, ela é o indicativo, né? Essas questões todas têm que estar configuradas, apropriadas e culturalmente assimiladas no âmbito das empresas internamente. Ela é um instrumento de uma verificação. Em primeiro lugar, a norma é isso, né? Um instrumento de verificação fiscal. Mas ela ficou muito mais ampla, né? Tem uma perspectiva muito mais ampla do que simplesmente orientar ou detalhar um procedimento de ação fiscal e permite para as empresas, através dela, construírem programas realistas e efetivos de gestão de riscos. Eu gostaria de... Vamos ver, aqui tem uma questão que a gente vivencia muito, né? Entre a concepção, a ideia, a idealização e o que acontece efetivamente na empresa, há um descompasso. Muitas vezes, um fosso profundo, né? Então, a pergunta do nosso amigo Celso é: bom, estou na área de segurança do trabalho há muitos anos e vejo as dificuldades dos empresários de assimilarem os programas de segurança e saúde no trabalho. Será que não vai ocorrer pressão desses empresários para que a implantação do GRO e do PGR, como aconteceu com a 12 e com a 18, não ocorra? Eu vou me adiantar um pouquinho aqui, Gilmar, de adiantar a sua colocação, dizendo, olha, em relação a 18, pessoal, não houve assim, né? Obviamente, quando se fala empresa, empresário, a ideia com que se trabalha quanto menos procedimentos obrigatórios, compulsórios tivermos que cumprir, né, melhor. Tá? Ter uma visão clara em relação a isso e não vai mudar. Mas a norma 18 não foi contestada por empresário. Ela foi contestada pelo Ministério Público no âmbito de várias normas regulamentadoras e do processo de atualização das normas regulamentadoras. Essa contestação, na verdade, não sobreviveu, né? E a norma, com uma pequena prorrogação, ela entra aí no ano que vem, na sua fase executiva. Em relação a 12, sim, né? Em relação a 12, houve muito mal entendido, na verdade. Se misturaram muito as reivindicações. Quem deveria coordenar e liderar os processos também não soube muito bem fazer essa diferenciação de qual era a demanda e qual era a dificuldade de cada setor ou de cada segmento, né, de empresas que trabalham com máquinas e equipamentos. E houve lá para trás
um processo, vamos dizer assim, de indisposição em relação à norma, que foi superado também. A norma 12 foi a primeira da série a ser revista, né? E já está implantado, já está vigindo há mais de 2 anos, né? Então também não vejo aí nenhum problema. A questão dos programas de gestão, eu acho que também não passa muito pelo aspecto do olhar do empresário, né? Mas sim de quem assessora o empresário. Porque é um instrumento efetivo, né? Ele não impõe nenhum gasto adicional, né? Pelo contrário, quando bem planejado, quando efetivamente encaminhado, ele pode significar vários ganhos, e não é só ganho em relação à redução de acidente de trabalho, não, né? Mas são ganhos concretos em relação à produtividade, implementação de novas tecnologias, de processos mais seguros de trabalho e de proteção dos trabalhadores. Bom, mas na verdade o consultor aqui, palestrante, é o Gilmar, né? É ele que tem que falar. Então eu pediria, Gilmar, que você pudesse também comentar a observação do Celso. Olha, Juarez, a gente tem um problema cultural em relação à questão de saúde e segurança. Você sabe muito melhor do que eu essa questão, que é a questão da monetização, a questão que é uma coisa que só existe no Brasil, essa vinculação das aspectos de saúde e segurança com a monetização por adicionais, de salubridade, periculosidade e aposentadoria especial, né, que levam a uma judicialização muito grande. Então, muitas vezes, para a maior parte dos empresários, eles veem saúde e segurança como uma questão meramente trabalhista, de papéis, de laudos, de peritos e coisas do tipo. Isso é uma coisa muito peculiar do Brasil, que não existe quando a gente tenta explicar isso em outros países, eles não conseguem entender, né? Porque é uma que a gente chama, é uma jabuticaba brasileira. Então, outra questão é que a maior parte dos empresários brasileiros não tem uma cultura de planejamento, de trabalhar de uma forma planejada e sistematizada. No caso de pequenas e médias empresas, o Sebrae, por exemplo, relata o nascimento e morte de vários empreendimentos, né? Tem uma vida curta útil. Claro que uma empresa de maior porte, ela tem que ter uma atividade muito bem planejada, senão ela não sobrevive, né? E nesse caso particular de construção de coisas pré-moldadas, né? Eu me recordo particularmente aquele hospital que foi construído na China, na cidade lá de Wuhan, que foi rapidamente, que foi todo um processo que os chineses têm uma experiência muito grande. Quando essa obra, eu estava em Angola, em Luanda, quando em 2, 3 meses os chineses construíram um hospital que despencou, né? Então, será que os chineses não tinham a competência para fazer uma obra rápida com segurança? Com certeza, lá na China, eles fizeram isso de forma segura, tanto que você tem exemplos da construção civil. No período que eu estive na China, eu vi coisas maravilhosas. Mas quando foram construir em Angola, o negócio, em 2 meses, o hospital despencou, né? Isso daí está em notícia. Então, porque provavelmente a cultura em Angola, quem acompanhou, é diferente, né? Eu lembro quando eu fui na China para analisar a questão da entrada dela na Organização Mundial do Comércio, que eles pediram uma avaliação, eu participei de um grupo que fez isso daí, eles tinham muita preocupação já com gestão. Então, nós não temos aqui. A segunda questão que eu coloco é os profissionais de SST entender o papel deles dentro da gestão. Eles têm que entender que eles são consultores externos. Quem é o responsável pelo processo de gestão da saúde e segurança é quem é o responsável por tocar aquela obra, né? Seja no caso, por exemplo, aqui uma montagem. Quem está à frente da montagem tem que ser o elemento que vai responder, né? A pessoa que vai responder por tudo o que acontecer naquela obra. E claro que os profissionais eles vão ser assessores para orientar, para fazer avaliação de risco e comunicar. E muitas vezes aqui no Brasil se encara como, não, saúde e segurança é uma coisa que eu delego a alguém e que faz dissociado de um processo produtivo. Então, a norma ela favorece essa integração da gestão da saúde e segurança com a gestão do processo produtivo.
que particularmente no caso do setor que nós estamos analisando aqui, eu acho que isso é fundamental, né? Porque se despencar uma peça lá, ou uma obra, isso vai ter um impacto é geral, não dá para você separar uma coisa da outra, né? Então, eu acho que nesse campo particular mostra muito bem. Claro que os profissionais de saúde e segurança têm que ser muito bem qualificados para justamente não darem orientações ou recomendações que não sejam pertinentes. Então, eu acho que esses problemas culturais é que dificultam. Então, até hoje, as pessoas continuam achando que programa é um papel que você vai comprar de alguma empresa consultora que presta, que faz o papel. Claro que, por isso que eu não gosto de chamar PGR para construção civil. Na realidade, ela é um plano de controle de riscos para aquela obra específica. Mas a empresa, ela tem um conjunto de atividades que tem que ter o gerenciamento de risco dela como um todo. Então, isso particularmente é um ponto que eu acho que na NR18, Juarez, não ficou muito claro. Né? Então, eu acho que uma coisa é um plano. Né? Então, eu vou fazer, né? Eu vou construir uma ponte, eu tenho um plano para aquela ponte. Mas você tem uma empresa, como eu falei para você, na construção civil, de rodovias, por exemplo, tem uma unidade que está trabalhando aqui, mas ela continua noutra obra e assim por diante. Então, aí tem que olhar como um todo, principalmente nas questões da saúde, né? Ela tem que ver a continuidade, né? Então, eu acho que o problema é cultural, mas cultura a gente vai vencer com tempo, com educação, com orientação, né? Espero, né? Na verdade, nesses 3 dias aqui, agora, na verdade, 5, né? 5 dias nessa sala, a palavra que mais se falou, e não foi em vão, né? Foi a palavra planejamento. Nós temos que pensar na construção também de uma forma muito segmentada, né? Esse setor, por conhecer, né, a extensão do risco que implica, é um setor que se preocupa muito com planejamento, né? Então, planejamento está no DNA aí do pessoal que atua com concreto industrializado, né? E eu não fui à China ainda, né? Não é uma prioridade minha do ponto de vista turístico, né? Mas nós vimos obras aqui no Brasil, né, que passaram por essa sala, que eu, na verdade, assim, né, orgulha muito, né, a forma como a engenharia brasileira está avançada, né, e seguindo esses aspectos que são precedidos pelo planejamento em primeiro lugar. Né? Nós gostaria até de pedir que a nossa presidente, a Íria, né, presidente da BSIC, pudesse abrir o microfone, porque nós já estamos exatamente encaminhando aqui, né, para o fechamento do evento, com mais uma questão, que é uma questão da Marlise, e que eu pediria, inclusive, que fosse, ensejasse uma manifestação do Gilmar e da Íria. Bom, a Marlise diz, parabeniza, né, pela apresentação e pergunta, né, se na empresa eu tenho todas as atividades com procedimento de trabalho descritos, para realizar o PGR, pode ser baseado nas etapas dos procedimentos, no caso da etapa de identificação de perigos? Não sei se eu entendi muito bem a pergunta, não sei se você entendeu. Eu estou entendendo. Olha, você já faz um gerenciamento de risco. Então, se você tem essas questões que você está falando, você já faz o gerenciamento de risco. Então, vamos pôr claro isso daí. Então, você não vai começar a fazer, você já faz. O que talvez você precisa construir é o inventário de risco, que é esse sistematizado. E claro que para alimentar o inventário de risco, você vai se valer, a primeira coisa é consultar todos os documentos que você tem. Né? Você não vai reinventar. Para fazer o inventário de risco, você não vai começar do zero, identificar perigos, avaliar risco como a norma pode entender. Ela descreve aquelas etapas. Mas uma empresa que já está fazendo o gerenciamento de riscos, a primeira coisa é ela ver o que ela já tem e sistematizar o que ela tem, colocar no papel. E aí identificar, porventura, lacunas que ela não tem. Então, no caso de procedimentos com medidas de preventivas, é mais para operações críticas. Se você já tem isso, claro que se você vai lá, você vai identificar no seu inventário de risco, trabalho em altura como sendo uma fonte de risco, né?
o evento que pode ocorrer é queda de pessoas de diferentes níveis, com mortes e tal. Se você já tem, qual é a medida preventiva existente? Se você já tem um procedimento escrito que tem, inclusive, a permissão de trabalho, análise preliminar de perigos e permissão, obviamente, a probabilidade de ocorrer um acidente é mínima, se esse procedimento for adequado, for mantido e tudo mais. Você só vai registrar isso. Você não vai ter que fazer mais nada. É só colocar lá no inventário. Medidas de controle existentes. Ver procedimento X, se for uma empresa que tiver uma numeração de documentos. Qual é a estimativa do risco? Se o procedimento for realmente consistente, bom, adequado, a probabilidade vai ser num nível baixo. A severidade, às vezes, se é uma operação crítica, normalmente é de uma severidade grande, se caso vier a ocorrer um acidente, como é o caso de quedas de diferentes níveis, é o caso de quedas de um objeto, no caso da construção. Então, mas aí você vai ter um risco que, geralmente, no caso dessa nossa atividade aqui que a gente está, que é o foco do webinar, você vai ter riscos que são toleráveis, ou seja, você vai exigir aquele acompanhamento, aí você vai planejar como é que você vai acompanhar, que geralmente é por inspeções, por exames, inspeção desde equipamento, que você vai ver cabos, manutenção de equipamentos diversos, como que está o procedimento operacional sendo executado, enfim, você tem um plano. Então, não vejo que uma empresa que tenha isso tem que fazer grandes coisas. A única coisa... o que eu recomendo que eu falei para ela, que ela tenha descrito, que não está exigido na norma, como que é feito o gerenciamento de risco na organização, construa o inventário de risco já com os dados disponíveis e identifica eventualmente alguma lacuna que precisa ser completado. Ponto. Não tem que fazer e faz o plano de ação correspondente. Não tem que fazer grandes coisas. Eu não sei se eu fui claro, né? Se quiser... Não, sem dúvida, sem dúvida. Mas eu senti na pergunta, assim, que a pessoa, me desculpe, assim, não entendeu ainda exatamente o que é o processo de gerenciamento de risco dentro do PGR. Então, eu recomendo dar uma analisada em normas, literatura que fala sobre esse assunto, para você poder contextualizar melhor, né? Claro, a pergunta é válida, mas eu acho que o problema é menor. Eu acho que esse setor, como você citou, Juarez, esse setor ele é privilegiado, porque esse gerenciamento de risco é uma necessidade, não é... Sim. Ele tem que fazer isso bem feito. Tem que fazer. Não tem alternativa. É diferente de uma oficina mecânica lá que conserta carro, que se leva o carro lá, ninguém está sendo cobrado, se acontecer algum problema, ninguém não vai ter uma repercussão, não vai ter... Você está percebendo? Então, esse setor eu acho que ele é privilegiado, ele já necessariamente, e a norma, ela te dá flexibilidades. Então, o que cabe vocês fazerem é uma superação de algumas limitações conceituais que ela tem, algumas lacunas, isso a empresa pode fazer melhor, o melhor contempla o todo, e não tem grandes trabalhos, né? Eu acho que é tranquilo, para esse setor eu não vejo problema. O problema é a articulação contratada, contratante, como é que vai ser. Sim. Isso é um problema. Então, Claro. Por isso que eu sugiro esse manual de gerenciamento de risco, onde essas questões ou procedimentos específicos, como vai ser a relação contratante-contratada, obrigações, não fazer exigências absurdas, né? Porque eu vejo empresas de grande porte que ela trata igualmente qualquer contratada, não importa se é uma contratada que vai fazer a montagem das peças de concreto, ela trata igualmente com alguém que vai lá pintar o chão, né? Então ela faz exigências iguais para coisas muito díspares. Então ela tem que ter esse cuidado, né, de dosar, fazer um regramento específico, né, uma dosimetria específica para cada tipo, né, e essa articulação dentro de um canteiro de obra, quando você tem várias obras trabalhando, isso é um desafio também. Mas a norma não tem receita para isso. Isso depende de contexto, né, de situação para situação. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Gilmar, eu vou fazer 2 agradecimentos antes de encaminhar para o encerramento. Aí eu fiz o spoiler do curso. Quem quiser fazer o nosso curso, vai ser 8 aulas de 2 horas, uma turma pela manhã logo cedinho, uma turma à noite, para não ter ninguém com desculpa de não poder fazer por causa do trabalho, né? Vai ter poucas 50 vagas para cada turma agora, mas vai ter várias turmas no ano que vem.
e a gente espera poder contribuir aí para a compreensão e aplicação melhor da norma. Mais uma vez, obrigado pelo carinho. Parabéns, né, pelo trabalho da Fundacentro, pelo seu trabalho como pesquisador da Fundacentro. Eu queria também agradecer muito a participação da doutora Dora aqui, como primeira palestra, e a participação durante toda a semana, mas muito antes, né, dessa semana, na organização dessa sala, na assistência que deu a todos os palestrantes antes da entrada na sala, que é um agradecimento ao Rafael Castelhano. Muito obrigado aí pelo seu trabalho. E, dito isso, eu passo, então, ao encerramento pela nossa presidente, a engenheira Ilha. Boa noite, Juarez. Boa noite aos palestrantes desta noite também, né? Estamos encerrando com chave de ouro hoje, né, Juarez? Trabalhamos no planejamento deste evento. Você fez um agradecimento a todo o trabalho do Rafael. Eu faço a Trabalho e Vida. Para nós termos estabelecido essa parceria com vocês foi de fundamental importância. Creio que temos aí um vasto material que vai percorrer muitas obras, vai percorrer muito treinamento nas empresas e vai disseminar mais ainda a cultura da segurança. Nós enfatizamos aqui, né, na abertura, no início, que a segurança é uma pauta contínua no âmbito da ABSIC, tanto que trabalhamos com afinco no desenvolvimento do manual de montagem. Inclusive, quando o Gilmar fala agora no final que não existe uma receita, algo específico, que cada obra é única, sem dúvida. Mas o manual ele procurou principalmente nos aspectos de planejamento, aí quando ele falou ali da inspeção dos cabos, dos equipamentos, né, Juarez? Você que conhece o manual a fundo, eu não sei se está tudo, mas nós fizemos um trabalho que procurou cobrir o máximo possível para que fosse uma ferramenta referencial. É claro que vão existir obras com especificidades e particularidades e tecnologias que avançam, que isso vai estar sempre em constante movimento, né? Mas creio que o manual como ferramenta, acompanhando aí junto a nova versão da norma, principalmente o capítulo 1, no que diz respeito ao planejamento, pode ajudar muito o desenvolvimento do PGR, né? A maior parte das empresas produtoras hoje, as que estão dentro no contexto da nossa associação, ainda que elas terceirizem a mão de obra de montagem, o processo de montagem é de responsabilidade da indústria, né? Então, isso é uma questão que nós temos até na questão de subcontratados e tudo isso, a qualificação do subcontratado, a qualificação da mão de obra, enfim, todos esses detalhes, né, que foram tão bem abordados há pouco pelo Gilmar, em consonância com a ferramenta, com o manual de montagem, para aqueles que atuam no setor ou que pretendem atuar, eu entendo que vai ser muito importante. Mas de segunda-feira a sexta-feira, Juarez, você sabe que em alguns momentos eu não consegui estar presente por sobreposição de outros compromissos, sim. Mas se nós fôssemos tentar identificar um momento em que eu pudesse estar 100% presente, a gente não conseguiria fechar o programa. O que eu não consegui assistir, certamente eu vou assistir os vídeos depois, mas tenho notícias de pessoas que se inscreveram, que me ligaram, que parabenizaram a iniciativa da Trabalho e Vida, o apoio da PSIC. Assim, dá para a gente ir agora e descansar tranquilo, Juarez, né? E pensar aí em próximas atividades que a gente possa desenvolver em parceria. Agradecer mais uma vez todos os palestrantes, o Rafael, você, a nossa equipe na PSIC também, a Josi, a Daliana, já juntei o nome das duas aqui, Josiane não, é a Josi e a Daliana. Enfim, nós estivemos aí, trabalhamos a 4 mãos e creio que estamos disponibilizando um material de excelente qualidade.
Agradeço os participantes, né? E nos sigam, nos acompanhem e vamos aí desenvolvendo e avançando produtividade e segurança, produtividade, qualidade e segurança juntos aí na construção civil. Um abraço, boa noite a todos. Um abraço, viu? Um abraço a todos. Tem um monte de gente aí interessada no seu curso, viu, Gilmar? Já estão pedindo como é que faz a inscrição. Agora você vai ter que dar conta da demanda. No 1º de dezembro, no site da Fundação. Vai ser divulgado, mas quem não conseguir, não fica tranquilo que vai ser oferecido várias vagas, opções de AD, autônoma. Essa é a primeira oferta que vai servir. Bacana. Bom, eu acho que o Rafael tem alguma informação. Bom, eu coloquei aqui o link, né, onde vai estar disponível a gravação, o arquivo das palestras e os certificados. E lembrando também que essa informação faltou ontem, para quem quiser adquirir o manual, é através do site da ABSIC, onde vai ter as gravações também desse evento. Acho que é isso. Ok. Bom, então, um bom final de semana a todos, uma boa noite, um bom final de semana a todos, né? Que possam, obrigado, doutora Dora, que possam descansar de uma semana aí corrida, né? Porque o pessoal está, além das atividades normais, ainda teve que agregar ou achar um tempinho para poder frequentar a sala. Então, muito obrigado pela presença de todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Bom fim de semana. Bom final de semana, boa noite. Tchau.